Manejo ecológico de insetos e doenças de plantas. Engenheiro agrônomo Paulo Antônio de Souza Gonçalves, da EPAG, Estação Experimental de Tuporanga, de Santa Catarina. Por que será que ocorrem doenças e pragas nas nossas lavouras, nos nossos pomares? O que nós que vamos trabalhar com a agroecologia temos a dizer sobre isso? O que o grupo aqui que está reunido poderia sugerir porque isso acontece? Será que seria uma punição da natureza, uma punição do Criador? Ou será que tem a ver com a forma como nós manejamos os sistemas que nós trabalhamos? Vamos refletir juntos sobre isso? Em agroecologia, a ocorrência de insetos e doenças nas lavouras, nos pomares, geralmente está nos indicando que tem alguma coisa que está desequilibrada. Pode ser na nutrição das plantas, pode ser na forma de nós manejarmos as lavouras, os pomares, e nós temos que procurar identificar o que está ocorrendo para a gente poder intervir e melhorar o sistema que a gente está trabalhando. Então vamos refletir junto quais os fatores provavelmente que pode estar causando esses desequilíbrios aí. Uma das principais causas de desequilíbrio ecológico nas lavouras e nos pomares é o fato de, dentro de uma propriedade agrícola, nós trabalharmos com um tipo de planta só. Uma espécie de planta, um tipo só de lavoura, um tipo só de pomar. Quanto maior a escala, quanto maior a área plantada, a possibilidade de nós termos problemas é maior. Por quê? Uma espécie só de planta é muito mais fácil de ser atacada por uma praga, de uma doença vir tomar o pomar ou a lavoura, do que se nós tivermos os ambientes diversificados. Algum exemplo de umas monoculturas que nós temos aqui no estado de Santa Catarina. Nós temos o fumo, nós temos a cebola, nós temos o arroz. E na sua região, quais são as monoculturas predominantes? Você que vai trabalhar com agroecologia pensa em converter grandes sistemas ou pensa trabalhar em sistema diversificado? Vamos refletir aqui no grupo o que seria mais viável para nós trabalharmos aqui na região que nós estamos. Por que será que a monocultura reduz vida da natureza e pode aumentar a incidência de doenças e pragas? Vamos olhar os dois desenhos que nós temos aí no quadro. A gente pode observar no desenho da esquerda aí que nós temos uma planta, a praga da planta, como se fosse ali uma vespa. Tem o predador da praga da planta, que ali está simbolizado como um louva-a-Deus. Tem o predador do louva-a-Deus, que é um pássaro. Tem o predador de um pássaro ali, que é tipo um felino, um gato, poderia ser um jaguatirica, uma onça na natureza. E esse animal, por sua vez, ele elimina fezes no ambiente, que vão para o solo, que vão se decompor e vão servir de nutriente para o desenvolvimento das plantas. Então, nesse quadro simbólico que nós temos aí, é para mostrar para a gente as relações que tem na natureza. Então, existem várias relações ali. Por exemplo, a planta que se alimenta naturalmente de nutrientes que vêm da decomposição da matéria orgânica. Essa planta tem o seu inimigo natural, que também tem seu inimigo natural, e fecha um ciclo ali, como está no quadro. Se nós observarmos na monocultura, nós temos praticamente só a planta e a praga da planta, ali no caso simbolizado pela vespa. Por que isso ocorre? Porque geralmente na monocultura é muito simplesinho, só tem uma espécie de planta ali naquele ambiente. Se nós observarmos outra coisa que a gente faz para implantar as lavouras, normalmente nós aramos, gradeamos, muitas vezes ainda passamos enxada rotativa no solo. E o que acontece? Nós degradamos muito daqueles micro-organismos benéficos, como está simbolizado ali abaixo da planta no solo, que eles normalmente decompõem a matéria orgânica e fornecem nutrientes para nós de uma maneira gratuita e um serviço grátis que a natureza nos fornece. Se nós ainda observarmos o quadro ao lado, para nós entendermos essas relações, tem ali uma praga e vários inimigos naturais da praga. Tem peixe, tem rã, tem um louva-a-Deus, tem um pássaro, tem um tamanduá, tem um lagarto. Se nós observarmos nas nossas lavouras, é muito simplificado para que ocorra uma grande diversidade de inimigos naturais que possam vir ali ajudar a controlar as pragas e as doenças que se instalam na lavoura.
Então, para nós refletirmos, quanto mais nós simplificarmos o ambiente que nós vamos trabalhar com uma única espécie de planta, vai ser praticamente a planta e o solo. Então, ela fica muito mais vulnerável para servir de alimento para qualquer outro organismo na natureza que tem a sua função também, né, na ciclagem de nutrientes da natureza. Então, pragas e doenças, elas estão aí dentro do ciclo normal da vida e nós temos que procurar minimizar isso com algumas medidas de manejo, que nós vamos discutir à frente aqui no nosso curso, na nossa conversa aqui. Em agroecologia, um dos entendimentos que se tem é que os causadores do desequilíbrio ecológico nas lavouras, nos pomares, é o uso constante de agrotóxicos, de adubos minerais, que reduzem a vida no solo, na natureza e desequilibram a saúde das plantas. Mas como é que isso acontece? A questão passa pelo seguinte: os agrotóxicos, geralmente, eles eliminam grande parte dos inimigos naturais das doenças e das pragas, o que facilita que ocorram maiores pragas e doenças por isso. Outra coisa que os agrotóxicos podem fazer, eles também podem penetrar dentro das plantas, entrar como nutrientes e desequilibrar a nutrição normal das plantas. Outra coisa que pode ocorrer com o uso intensivo de agrotóxicos. Os agrotóxicos geralmente ficam depositados em grande quantidade no solo e também vão para a água que nós consumimos. Quando eles ficam depositados no solo, geralmente eles acabam eliminando grande parte dos organismos benéficos que existem na natureza, que fazem a decomposição da matéria orgânica, que fazem a ciclagem de alimentos que vão servir de nutrientes para alimentar as plantas. Então, todo material vegetal que cai no solo, todo verde que cai no solo, toda planta que cai no solo, todas as fezes de animais que caem no solo, vão ser decompostas por micro-organismos que vão transformar isso em alimento, em nutriente para as plantas. Se isso é alterado por uma aplicação frequente, por exemplo, de um herbicida, de um fungicida, de um inseticida, a planta perde esse serviço que existe gratuitamente na natureza. E os adubos minerais, como eles podem alterar isso? Um dos problemas dos adubos minerais, os adubos químicos, como a gente diz na prática, é que geralmente nós fornecemos eles uma única vez e em grande quantidade. Ou mesmo que nós parcelamos, o que ocorre quando nós fornecemos adubo mineral ou químico? Ele é altamente concentrado. Nesse processo altamente concentrado, as plantas absorvem junto com a água e tem uma grande quantidade de alimento disponível dentro da planta naquele momento. E essa enorme quantidade de alimento disponível na planta em curto espaço de tempo, geralmente pode desequilibrar o metabolismo da planta, a nutrição da planta, e elas ficam mais frágeis para ser atacadas por pragas e por doenças. Os adubos minerais também, usados ao longo do tempo, eles podem interferir nos organismos benéficos que tem dentro do solo, que fazem a decomposição da matéria orgânica, do verde, das fezes dos animais, que servem de alimento e nutrientes para as plantas. Então nós temos um quadro aí que a planta fica debilitada na parte da nutrição, na parte do alimento, e fica sem os inimigos naturais que controlam as doenças e as pragas. Então ela tem uma tendência a ficar fragilizada pelo uso desses insumos aí, desses agroquímicos que nós compramos da indústria normal aí, que vende isso para nós em grande quantidade. Então nós temos que pensar alternativas que nós poderíamos fazer para ficar sem os agrotóxicos e adubos minerais para manter a saúde das plantas. Então nós vamos discutir à frente o que nós podemos fazer. Uma das teorias que os grupos de agricultura e de agroecologia no Brasil trabalham, principalmente no sul do Brasil, que tenta explicar por que as plantas ficam frágeis e para ser atacada por doenças e pragas, é a teoria da trofobiose. Essa teoria é de um francês, o nome desse francês é Francis Chabousseau. E o que quer dizer esse nome estranho, que soa até estranho para nós? Trofobiose. Trofo significa alimento, comida, nutriente que a planta absorve. Biose, vida. O metabolismo normal da planta. A planta estando sadia, estando desenvolvendo bem. Esse francês chegou à conclusão nos trabalhos dele, de pesquisa que ele fez, que
Se uma planta está saudável, é porque o alimento que ela absorve está no nível que ela precisa, nem mais, nem menos. Então está equilibradinho. E esse francês observou que os agrotóxicos e os adubos minerais são uma das formas de que a planta absorve nutriente que pode tornar a planta desequilibrada. E nós vamos discutir à frente o porquê isso ocorre e tentar explicar aqui para vocês por que isso ocorre. Vamos discutir um pouco o que é essa teoria da trofobiose, o alimento que regula a vida, o alimento que pode equilibrar a vida. Então vamos ver o seguinte: os adubos minerais ou adubos químicos, como nós chamamos na prática, e os agrotóxicos, eles podem se transformar em altas doses de nutrientes ou mesmo, às vezes, em pequenas doses, entram dentro da planta e aquela regulagem normal que a planta tem dentro dela, do metabolismo normal dela, pode ser alterada e ela ficar fragilizada. Para nós pode parecer uma coisa contrária, um contrassenso, não é? Porque nós aplicamos o agrotóxico para deixar a planta saudável. Aplicamos ali o adubo químico, o adubo mineral, para que a gente dê o alimento que a planta necessita. Dependendo da forma como nós usamos, da quantidade que nós usamos esses dois, nós podemos sim desequilibrar as plantas. Porque nós temos que ter em mente essa questão que eles se transformam em nutrientes que são absorvidos pelas plantas e pode desregular o metabolismo normal da planta. É um pouco controvertido no meio agronômico isso aí. Se vocês forem observar, tem muitos agrônomos, tem muitos técnicos agrícolas, o pessoal que atende vocês, que não aceitam isso como normal. Por quê? Porque isso não é bem discutido, não é bem estudado nas escolas de agronomia. Essa é uma das teorias que explica o desequilíbrio. Não só foi esse francês aí, o Seabussu, que estudou isso não. Tem outros que estudaram que os adubos minerais, dependendo da quantidade que a gente usa, se nós não usarmos aquilo que a planta necessita só naquela quantia, nós tornamos a planta mais fragilizada. O agrotóxico, que muitos de nós acham que ele cai no ambiente e atua só no nichozinho ali de afetar a doença, ou de afetar o inseto que a gente quer matar, ou aquela erva que a gente quer matar, ele é absorvido sim pelas plantas e pode desequilibrar as plantas. Isso é o que nós temos que ter em mente. Seja trabalhando com agroecologia, seja trabalhando na agricultura, como nós chamamos de convencional, nós temos que estar atento que todo insumo que a gente usa, ele tem que ser usado de uma maneira que ele não possa interferir no equilíbrio nutricional das nossas plantas. Se nós fôssemos fazer um resumo da teoria desse francês, do Francis Seabussu, a teoria da trofobiose, do alimento que regula a vida, nós vamos tentar entender o processo que ocorre dentro da planta. Esse esquema foi desenvolvido pelo Centro Agroecológico de IP e a Fundação Gaia no Rio Grande do Sul, que agrega vários grupos que trabalham com agricultura ecológica no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. Então nós vamos ver aqui. Nós temos ali, quando a planta está saudável, as proteínas complexas ali simbolizadas por uma paredezinha composta por vários tijolinhos. A parede está compacta, está firme. Se a planta recebe uma alta carga de adubos minerais ou uma alta carga de agrotóxicos, o que ocorre? Essa parede que está bem sedimentada, bem firmezinha ali na forma de proteína complexa, ela se desmembra em pequenos pedacinhos, que ali simbolizado pelos tijolinhos que seriam os aminoácidos solúveis. E esses aminoácidos solúveis são muito mais fáceis de ser absorvidos pelos insetos e pelas doenças, como está aí no símbolozinho, os insetos levando os pedacinhos, é porque o metabolismo deles, o trato digestivo deles é muito simplificado. Então, para eles é muito mais fácil, para um fungo, para uma larva no inseto, por um corozinho, ele se alimentar desses aminoácidos, essas partezinhas pequenas, do que se alimentar de umas partes grandes como as proteínas. Então, o aminoácido é fácil de ser digerido, de ser trabalhado pelo metabolismo do fungo, do inseto. Agora, uma proteína não. Então, se a planta está saudável, ela teria proteína
formada dentro dela. Se ela não está saudável, ela teria grande quantidade de aminoácidos passeando ali na seiva, passeando ali junto com a água que tem dentro do tecido da planta.